Então hoje a gente vai falar sobre um tema super polêmico, que é o jejum intermitente. Isso mesmo, ele veio como uma estratégia, né, de perda de peso e também de uma melhora de perfil metabólico. Mas a pergunta é, você que convive com a obesidade, será que essa é a melhor estratégia para você utilizar? Eu posso te dizer que não é. E se você quer entender melhor o porquê não é, fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te explicar. Então, sobre o jejum, o que a gente precisa entender é que independente, né, da sua janela alimentar, ou seja, fico 4 horas me alimentando e o restante sem me alimentar, fico 8 horas me alimentando e o restante sem me alimentar, isso não muda hábito alimentar. Você restringe somente o quê? A frequência que você consome, né, e o horário que você come. A obesidade, ela é uma doença crônica. Não dá pra gente ainda acreditar que é aquele papo de fechar a boca, comer menos e malhar mais. Isso não é efetivo. E teve um estudo que eu quero compartilhar aqui com você, que inclusive foi feito, que avaliou o quê? Indivíduos com obesidade e sobrepeso, e teve um efeito, eles pegaram ali uma janela de 16/8, ou seja, 8 horas se alimentando e 16 de jejum, comparado a um outro grupo que fazia 3 refeições ali estruturadas, observando perda de peso e marcadores de risco metabólico. Nenhum dos participantes receberam nenhuma orientação em relação ao consumo de calorias, macronutrientes, atividade física, tá? E o estudo ele teve duração de 12 semanas. O que mostrou? Que não teve diferença. Foi muito pequena, né, a alteração entre um grupo e outro. Além disso, não houve diferença em relação aos marcadores de risco metabólico. Nos últimos anos, a gente tem visto o quanto é importante a gente manter o nosso ciclo circadiano para uma melhor manutenção da nossa saúde cardiometabólica. O que isso significa? O ciclo circadiano é o nosso reloginho biológico, né? Então, quando tá sol, as nossas células sabem que tá sol, e aí você tem toda a liberação de hormônios necessário para esse momento. E quando chega a noite, a gente começa a ter liberação de outros hormônios, uns aumentam, outros diminuem, para que a gente possa começar aí a ter o sono, né, a vontade de dormir. E nós temos várias funções que são controladas por esse reloginho biológico. Nosso metabolismo de lipídios, proteínas, gordura, liberações hormonais, função cardíaca. Quando a gente tem uma alteração, né, no nosso ciclo de sono, vigília, na nossa rotina alimentar, isso dá uma mexida ali no nosso ciclo circadiano, nas nossas funções. Então, o nosso organismo não funciona tão bem quanto deveria funcionar. E isso gera, claro, um risco cardiovascular, risco para você desenvolver uma resistência à insulina. Eu quero trazer um outro estudo que fizeram relativo a isso, né? A sono e vigília, eu vou falar aqui para vocês. Eles fizeram em 2017, tá? Eles avaliaram a rotina alimentar e o padrão de sono de alguns indivíduos. E eles verificaram que aqueles que consumiam um maior percentual calórico próximo do início da secreção da melatonina, que é o hormônio, né, que nos faz ter aí o sono, que nos induz ao sono, ou seja, as pessoas que consumiam, né, que tinham um maior consumo nesse horário da noite, eles apresentavam maior acúmulo de gordura corporal, independente do que eles consumiam. Também já se sabe que pessoas que almoçam tardiamente, tipo umas 3 da tarde, apresentam uma menor e mais lenta perda de peso do que pessoas que às vezes fazem uma refeição entre meio-dia e 1 hora da tarde, por exemplo. E é fundamental, você tenha sim horários para fazer a sua refeição, mas você também preste atenção na sua fome e na sua saciedade. Não adianta você simplesmente ficar um dia inteiro sem comer e chegar à noite e comer muito. A gente já viu o quanto esse comer à noite é prejudicial para você, para a sua saúde. O que a gente precisa é facilitar a vida. Então hoje o que eu faço, né, com os meus pacientes é exatamente facilitar a vida, entender qual é a realidade, o que a gente pode fazer para facilitar e que seja viável. Porque se não for viável, você não vai fazer, você não vai ser uma coisa que você vai levar para sua vida.
Fazer por um curto período de tempo não dá resultado. A gente precisa que seja algo que você leve para a sua vida, que você tenha uma mudança de hábito de fato. E é isso que é importante no tratamento da obesidade. Que seja algo que você leve para a vida, que seja algo que não seja doloroso, que não seja algo que seja restritivo, porque você já passou por muita coisa. E agora é a hora de você entender que dieta não vai funcionar, que jejum intermitente não é a melhor estratégia, porque o que eu vejo na prática? Pessoas chegando com muitas deficiências nutricionais por conta desse jejum e até mesmo com exageros alimentares provenientes disso, porque são longos períodos de restrição e a pessoa acaba desenvolvendo isso. O que você precisa agora é melhorar essa relação com a comida, é não ter medo de comer, porque muitas vezes é o que acontece. Às vezes a pessoa faz uma restrição, ela está em jejum sem nem mesmo saber dessa estratégia, mas às vezes ela fica em jejum por longos períodos. Isso não é efetivo no tratamento da obesidade. Então, o que você precisa é realmente respeitar aí o seu ciclo circadiano, como a gente falou, ter as refeições, o seu café da manhã, o seu almoço, o lanche da tarde, e não necessariamente 3, às vezes 4, 5, vai depender. Cada pessoa é única, não existe um número certo de refeições, não existe o que pode e o que não pode comer, e isso eu sempre vou falar aqui. E é isso que eu queria falar sobre o jejum. Ela não é uma estratégia para a obesidade, então para de ficar aí buscando essas fórmulas mágicas e vamos fazer o básico, vamos fazer o que dá certo para você. Dê o seu melhor a cada dia, que eu tenho certeza que você vai vencer a obesidade. E eu tô com você para te ajudar. E se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, curte aqui embaixo, já se inscreve no canal, que vai ser um prazer ter você aqui comigo.